Senhor, em nome de Jesus, Pai, neste momento eu quero te render graças, ó Pai, porque o Senhor ainda assim nos permite falar do Teu nome, nos permite, Senhor amado, abertamente ler a Tua palavra, Senhor. Sabemos que nem todos têm esse privilégio, Senhor amado. Então eu quero te agradecer por este momento, quero aproveitar este momento, Senhor amado, com toda a nossa atenção, com todo o nosso coração, nossa dedicação, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que o Teu Espírito Santo possa nos abençoar neste momento, possa, Senhor, nos fazer entender, Pai, tudo que será lido, tudo aquilo que será falado. Senhor, que possamos aprender mais de Ti, ó Deus, que possamos entender, Senhor, a Tua palavra, entender o contexto ao qual ela se aplica, Pai, e para que assim possamos aplicar isso na nossa vida, no nosso dia a dia, Pai. Em nome de Jesus, Pai, não permita que nada venha nos interromper, não permita que nada venha tirar a nossa atenção, Senhor, em nome de Jesus. Para a honra e glória do Teu nome, Pai, eu agradeço, Pai, e eu peço que aqui o Senhor me capacite a falar em Teu nome, Pai. O Senhor traga clareza naquilo que eu tenho a dizer, ó Senhor, que seja o Teu Espírito Santo que venha colocar as palavras corretas, que venha abrir, Pai, os corações e os ouvidos para que estejamos todos no mesmo Espírito, Pai, na mesma sintonia. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço. Amém e amém. Bom, então continuemos, né? Uma pause que a gente fez aí de uma semana um tanto especial, acredito eu, né, para lembrar exatamente esse assunto que a gente está falando aqui. A morte, ressurreição e aquilo que o Senhor Jesus fez por nós, né? Aquilo que Ele se doou, aquilo que o Pai o entregou por nós, né? Por amor às nossas vidas. E como eu disse já na semana anterior, né? Não por acaso a gente veio estudar isso, não por acaso o assunto caiu nessa mesma época aqui. Então que a gente possa continuar essa reflexão e continuar a compreensão dessa história aqui neste mesmo contexto. Amém? Para os que estavam, ajude-me a me recordar aqui que nós paramos no verso 56 do livro de Mateus, capítulo 26, é isso? Todo mundo é de acordo? Todo mundo estava na mesma leitura? Terminamos o verso 56 aqui, onde os discípulos abandonam Jesus, né? Quando ele é entregue à traição por Judas para os guardas, para os chefes e líderes religiosos que queriam ali pegar Jesus na traição, né? Uma maneira muito injusta de prendê-lo sem ter do que acusá-lo. E aqui a gente vai ver a partir do verso 57 como se deu essa história, como se desenrolou isso. Eu acredito que todo mundo presente aqui, todos que vão ouvir já conhecem bem a história, mas vale relembrar, vale a gente reler as entrelinhas também, entender o contexto aqui. E nos versos a seguir, eu sei que muitos, como eu disse, já conhecem e já ouviram muitas pregações, muitas palavras a respeito de cada contexto que a gente vai ler aqui na sequência. Mas que hoje a gente não lembre das pregações pontuais, que a gente não lembre das palavras relacionadas a 4 ou 5 versos isolados aqui, que eu sei que trazem uma mensagem muito profunda. Né? Não estou negando isso, não estou dizendo que é incorreto. Claro que eu mesmo já trouxe muitas pregações a respeito de cada contexto que a gente vai ler aqui, mas que hoje a gente possa entender o contexto de uma forma geral, assim, né? Que é o intuito dessas aulas, é o intuito das nossas segundas-feiras de reuniões aqui. É reler a palavra, é compreender o contexto, né? E se reiterar mesmo da história como ela foi. Embora cada contexto possa dar sim uma mensagem muito pontual, muito específica, mas vamos nos ater ao contexto geral da história. Verso 57, então. Jesus diante do Sinédrio.
Os que prenderam Jesus o levaram a Caifás, o sumo sacerdote, em cuja casa se haviam reunido os mestres da lei e os líderes religiosos. E Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, entrou e sentou-se com os guardas para ver o que aconteceria. Pedro esse, vou relembrar aqui, que lá no verso 31, que a gente viu há 2 aulas atrás, o mesmo Pedro que Jesus falou para ele assim, no verso 34 mais especificamente, Jesus falou: Pedro, Pedro, fica ligado aí porque antes do galo cantar você vai me negar 3 vezes, né? Jesus já tinha predito isso, e aí aqui, Jesus preso, tendo sido levado até Caifás, aos líderes ali que queriam acusar Jesus, Pedro aparece de novo na história, aqui no verso 58, e aqui a gente acabou de ler que ele seguiu de longe, né? Aquela movimentação. Pedro estava meio escondidinho ali, meio no cantinho, por quê? Para ver o que iria se passar, para ver o que aconteceria, ao final do verso que a gente leu aqui, né? Quer dizer, ele sabia o que estava acontecendo com Jesus, já tinha sido preso, agora estava sendo levado ali a uma autoridade, sabia que iria acontecer algo mais sério, mas ele preferiu ficar de longe só para observar. Aquele Pedro que defenderia Jesus, que acompanharia até o final, na hora que o sapato apertou, ele ficou ali no bastidor, né? Ele ficou ali no cantinho, de longe, para ver o que iria acontecer. Verso 59. Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando um depoimento falso contra Jesus para que pudessem condená-lo à morte. Então, quer dizer, até aqui, eles não tinham nada para acusar Jesus. Até este momento, eles estavam procurando algo, mesmo já tendo prendido Jesus, né? Judas tinha traído ali, ele já tinha entregue na mão dos líderes religiosos ali, dos guardas, e até esse momento eles estavam procurando algo para acusar Jesus. Então, quer dizer, eu tenho algo contra ti, eu não gosto de você, eu preciso de um motivo para te condenar, mas infelizmente eu não tenho nada. Eu só tenho a minha vontade de te condenar, mas eu não tenho nenhum motivo concreto para dizer assim, olha, isso aqui está errado, isso aqui está errado. Não. Eles não têm nada para acusar Jesus. E aqui no verso 59 a gente acaba de constatar isso, né? Que eles estavam procurando um depoimento falso. Mas nada encontraram, verso 60, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Que quando não se tem um fato concreto, quando não se tem algo relevante contra alguém, a gente procura quem seja de acordo com a nossa opinião para poder acusar aquele que é contra nós, aquele que não aceitou aquilo que dissemos. Então a gente começa a fazer o quê? A achar um motivo e a recrutar ainda pessoas que tenham a mesma opinião que a gente para condenar os outros, né? Você vê o que a gente pode tirar aqui desse pequeno contexto, né? Foram 4 ou 5 versos que a gente leu e a gente já identifica onde nascem os erros, aonde nascem os falsos testemunhos, aonde nascem as calúnias, né? A gente já consegue identificar aqui. Finalmente, continuando o verso 60, que finalmente se apresentaram duas testemunhas que declararam: este homem disse, eu sou capaz de destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Então o sumo sacerdote levantou-se e disse a Jesus, você não vai responder à acusação que estes lhe fazem? Mas Jesus permaneceu em silêncio. Aqui a gente aprende mais uma vez com o exemplo de Jesus, né? Não é a respeito do que ele diz que tem que ser feito, não é a respeito das direções simplesmente que ele dá, mas a gente aprende com o quê? Com a sua atitude, aprende a reproduzir o seu exemplo, que é o que muito deveria ser feito hoje, né? Primeiro dá o exemplo, para que as pessoas possam ver o que está sendo feito, ao invés de só falar o que deve ser feito. Isso quem fazia na época eram os fariseus.
Se alguém se recorda ainda dos estudos anteriores, né? E se recorda bem quem eram os fariseus, que eram aqueles que davam ordens, colocavam peso em cima das pessoas, mas não cumpriam. Então, quer dizer, em matéria de exemplo eles não tinham nada, mas de discurso eles eram completos ali, eles tinham o discurso pronto, na ponta da língua, acusações então não faltavam, mas exemplos nenhum deles tinha. Ao contrário, a gente vê com Jesus aqui aquilo que deve realmente ser feito, ele nos mostra como fazer. Diante de uma acusação, diante ali de uma situação ruim, de uma situação negativa para ele, sendo preso, sendo levado à morte, o que ele faz? Ele briga, esperneia, ele se apoia no seu poder, ele se apoia em algo assim para tentar justificar que ele não deveria estar passando por aquilo? De forma alguma. Porque ele sabe da palavra o que deve ser cumprido, ele conhece o fim desde o princípio, ele recebeu a ordem do seu pai que isto deve se cumprir. Tanto que aqui na aula anterior, né, a gente vê a partir do verso 36, quando ele vai ao Getsemane e ele ora ao pai, ele sabe do que ele vai passar, a aflição dele é tanta, né, que ele sua gotas de sangue, mas ainda assim ele pede para o Senhor: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Então ele sabe que vai prevalecer a vontade do Pai, vai prevalecer a vontade do Senhor. Quanto a isso, não há argumento e não há discussão. Então ele não vai chegar diante dos guardas dizendo assim: ei, vocês não podem fazer isso, vocês não podem me prender ou fazer o que quer que seja. Porque ele sabe do que tem que se passar, ele sabe qual será o fim e o propósito deste fim. E para que eu vou justificar? Se aqueles que queriam prendê-lo já estavam muito mais do que convencidos de que eles iriam fazer aquilo. Então não há palavra nenhuma que vá convencer do contrário. Não há discurso nenhum que vai dizer assim: ah, Jesus, você tem razão. Então a gente vai te tirar daqui e você vai governar como deve ser. Não, porque na palavra já está escrito que ele deve passar por isso. Muitas vezes nós, quando recebemos direções que nós mesmos dizemos e reconhecemos que são direções do próprio Senhor, que seja por uma palavra, por um sonho, por uma profecia, através de uma oração, nós recebemos aquilo, entendemos que é do Senhor. E o que a gente faz no final? Se aquilo é desconfortável para nós, a gente argumenta, até mesmo com Deus. Não é verdade? Ou o Senhor disse que iria acontecer assim, mas poxa, pensando bem está pesado, está difícil para mim. Pensando bem está ruim. Será que o Senhor não pode fazer de uma outra forma? Mas foi você que falou que Deus te deu essa direção e agora você está voltando atrás. Então Jesus ele sabia do que tinha que se passar, Jesus ele sabia qual seria o fim. E mesmo no momento em que estava começando a ficar difícil. Aqui nos versos que a gente leu, a gente vê que está começando a ficar difícil para ele. A gente vai ver o que está por vir ainda. O simples fato de estar preso, o simples fato de ver que pessoas estavam procurando motivo para acusá-lo, já era desagradável. E o que ele faz diante disso? Jesus se cala e ele não responde a nenhuma das acusações. Por que motivo nós temos que debater com todo mundo? Por qual motivo, razão ou circunstância, a gente sempre tem que ter o argumento, a palavra final, ou tentar convencer alguém de dizer que aquilo não é bem assim? Não sei todos vocês que estão ouvindo ou que vão ouvir futuramente essa mensagem. Estou eu aqui novamente repetindo que eu não sou melhor do que ninguém, eu estou longe disso e sou o menor dos menores aqui que está tentando ensinar e transmitir alguma coisa. Mas eu e a minha casa posso assegurar vocês que estão assistindo isso aqui, que nós vivemos muito isso, de passar por circunstâncias onde pessoas difamam, caluniam, ofendem, maldizem, e a nossa resposta desde o início até os dias de hoje, e espero em nome de Jesus que isso não vá mudar, que quem dá a resposta por nós é o Senhor.
Quem peleja por nós é o Senhor. A partir do momento que eu tento arrumar um argumento para responder aqueles que estão falando qualquer coisa contra nós, é a minha força que está entrando em jogo. É o meu argumento, é a minha palavra que está tentando convencer alguém. E se eu olho para isso aqui que a gente está acabando de ler, já é totalmente incoerente. Jesus, na situação em que ele se encontrava, a gente acabou de ler aqui que ele não respondia em nenhuma acusação. E a gente vai ver outras aqui. Verso 62 que a gente leu. Então o sumo sacerdote levantou-se e disse a Jesus: você não vai responder à acusação que estes lhe fazem? Mas Jesus permaneceu em silêncio. Aí aqui fica um pouquinho mais grave, né? O sumo sacerdote lhe disse: eu exijo que você jure pelo Deus vivo. Se você é o Cristo, o Filho de Deus, diga-nos. Então imagina que alguém exige a Jesus o que ele deve fazer e o que ele deve dizer. Deve se afirmar quem ele é ali. Já não basta tudo o que ele tinha feito durante os 3 anos de ministério, agora vem alguém aqui pedindo para que ele ainda se afirmasse em palavras. E eu digo aqui para vocês, com todo o temor, mas sem medo de errar, que aquele que precisa se afirmar por palavras, quer dizer que as atitudes não foram suficientes para mostrar quem ele é. Por outro lado, aquele que as atitudes mostram o seu modo de vida, o seu temor a Deus, este não precisa de uma só palavra para justificar o que quer que seja. Então notem que são duas coisas bem diferentes, embora andem lado a lado, mas são duas coisas completamente diferentes. Aquilo que eu sou, eu sou. Eu não preciso dizer para ninguém, eu não preciso argumentar para ninguém para tentar convencer. Aquilo que eu não sou, e eu tento mostrar para os outros, não vai ter palavras que vão conseguir convencer alguém que você é uma coisa que você não está demonstrando ser. E isso não acontecia com Jesus. E era uma coisa que incomodava muito. Começou a incomodar muito aqui os grandes oficiais e os mestres da lei, ao ponto que o sumo sacerdote, como a gente leu aqui, ele exigiu que Jesus jurasse que ele era filho de Deus. Por quê? Porque ele precisava provar para alguém alguma coisa. E não é dessa forma que Jesus faz. Não é através de palavras que vão convencer as pessoas que ele vai convencer quem ele é. A sua atitude de estar ali em silêncio já falava muito mais do que qualquer palavra que ele pudesse dizer. Amém? Como eu já disse desde o início, a palavra de Deus ela é simples, Jesus ele é simples, e se a gente tenta enfeitar muito e complicar muito a coisa, é aí onde tudo se perde, se desvia e não é o nosso foco. É trazer com a maior simplicidade possível a maior obra já feita em toda a história, por toda a humanidade. Amém? Verso 64, em poucas palavras, né, mas Jesus respondeu de certa forma ao sumo sacerdote, dizendo: tu mesmo disseste, respondeu Jesus. Mas eu digo a todos vós, chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Quer dizer, Jesus ele responde de uma certa forma aquela pergunta, mas ele não cumpre a exigência de um homem. Entenda que ele também não ficou quieto à toa, existia um motivo para esse silêncio, porque o que as pessoas queriam era que ele convencesse alguém de quem ele era, e ele não precisava fazer isso. Ele não precisava convencer ninguém, né, como a gente acabou de dizer. Mas ainda assim ele afirmou, né, que chegaria um dia em que todos veriam o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso. Quer dizer, ele não atende ao pedido de um homem para que ele se afirme sendo filho do Deus vivo, mas ele diz o que vai vir ainda no futuro, né? Que veríamos ele sentado à direita do Todo-Poderoso. E dizendo isso,
contrariando o que o sumo sacerdote havia exigido que ele fizesse. No verso 65 a gente vai ver aqui que aí a ira se acende um pouquinho mais, né? Porque Jesus ele não responde o que pergunta, ele não se dobra à autoridade de um homem ali, e ainda assim ele afirma a sua autoridade. E aí os homens, com tanto orgulho no coração, vão fazer o quê? A primeira reação é trazer a carne para fora ali o mais rápido possível, o mais vingativo possível, se assim eu posso dizer. Né? Porque no verso 65 a gente vai ver aqui, ó. Foi quando o sumo sacerdote rasgou as suas próprias vestes e disse, blasfemou, por que nós precisamos de mais testemunhas? Vocês acabaram de ouvir a blasfêmia. O que acham? É réu de morte, responderam eles. Quer dizer, aí nada mudou. Jesus está no mesmo contexto, ele não falou nada de muito absurdo, ele está simplesmente afirmando tudo aquilo que ele afirmou desde o início do seu ministério, né? Mas a reação deste homem faz o quê? A reação do sumo sacerdote, rasgando ali as suas próprias vestes e declarando que Jesus tinha blasfemado, o que ele faz? Aí ele já vira o jogo, ao invés de confrontar Jesus, ao invés de continuar questionando a Jesus, ele vai aonde tem mais... Como que eu posso colocar aqui essa expressão? Não me compreendam mal, mas ele vai aonde tem mais poder de ação, que é no meio do povo, aonde tem maior número, aonde tem maior voz. É aqui onde a gente vai conseguir aquilo que a gente quer. Tanto que existe um ditado popular brasileiro, que a gente vai muito bem lembrar-se dele agora, que a gente diz, né, erroneamente falando, mas o ditado se tornou popular, que a voz do povo é a voz de Deus. Né? Um ditado totalmente incoerente, porque se uma maioria está dizendo que isso deve ser feito, então é assim que deve ser feito. Mas isso está longe de ser a voz de Deus. Por quê? Uma maioria está querendo que isso seja realizado por conveniência de alguém, porque alguém iniciou esse pensamento, desencadeou um efeito dominó, enquanto um diz que está certo, que ele convence mais um, que convence mais dois, que convence mais quatro, daqui a pouco está todo mundo convencido do mesmo assunto. E não quer dizer que isso seja o correto. Não é porque todo mundo está fazendo que é correto. E aqui a gente vê que o que acontece na atualidade hoje, o que acontece no mundo gospel hoje, é exatamente o que aconteceu já lá atrás com Jesus. Né? Uma pessoa com uma determinada reação, com uma determinada ideia, ela convenceu um grupo e esse grupo tomou isso por verdade e é assim que deve ser feito. Tanto que no verso 26, o sumo sacerdote falando que era uma blasfêmia... obrigado. No verso 66, perdão, aqui eu já me perdi no número dos versos. Verso 66. O sumo sacerdote, com aquela reação, afirmando que era uma blasfêmia, ele transfere, não gosto muito dessa expressão, mas ele transfere a responsabilidade para quem? Ele transfere para o povo. Perguntando, e aí, o que vocês acham? Deixando o povo sem uma segunda resposta, tendo que afirmar, sim, é uma blasfêmia, então é réu de morte, vai, mata, crucifica. Entenderam como é que a coisa se passa aqui? Como que se dá, sem perceber, a manipulação através de uma reação? Talvez hoje a reação não seja... Eu vou abrir um parênteses aqui bem fora do lugar, mas... Talvez hoje a reação não seja crucificar alguém, mas dentro de uma igreja alguém fala algo lá no púlpito, pode até ser uma bobagem. Mas se a gente tem 2, 3 na primeira fila que grita, oh, aleluia, e bate palma, você pode ter certeza que toda a igreja vai fazer a mesma coisa. Salvo 2 ou 3 que leem a palavra de Deus e identificam, fala, poxa, isso aí eu acho que não está muito de acordo com aquilo que está sendo escrito, com aquilo que foi dito aqui. Mas é tão forte a reação, é tão forte
o impulso de você reagir como aos outros, entendendo que aquilo está correto, e aí o negócio se perde no meio do caminho. E aí o verso 67 desencadeia todas as reações possíveis contra Jesus, em decorrência dessa reação do sumo sacerdote, né? Então alguns lhe cuspiram no rosto e lhe deram murros, outros lhe davam tapas e diziam: profetize-nos, Cristo, quem foi que lhe bateu? Então você imagina, tinha gente que estava ali, não sabia direito o que estava acontecendo, estava esperando o julgamento do sumo sacerdote, estava esperando uma sentença sobre Jesus, eu estava de espectador. A partir do momento que eu vi que aquele que tinha o poder ali, aquele que tinha a palavra no momento, ele tinha uma certa opinião e poderia convencer uma maioria, então eu vou junto nessa mesma opinião, eu começo a ofender aquele que não tem nada a ver, eu começo a maldizer aquele que estava quieto no canto dele ali, que nem cometeu nada de errado. Entende o perigo aqui? Entende o perigo de conhecer também a Escritura? E poder hoje contradizer o que muitos estão afirmando ser verdade? Por isso que eu digo aqui, é muito simples. Talvez seja pequeno, talvez é só uma hora do dia, uma hora da semana que eu estou sentado falando a respeito disso aqui, mas eu encorajo vocês a continuarem essa leitura. Eu encorajo vocês a relerem, a meditarem nessa palavra e a pedir que o Espírito Santo venha trazer um entendimento a respeito disso. É muito simples, é muito... com o perdão da expressão, não que eu considere isso, mas eu já ouvi, então pode ser muito pobre aquilo que eu faço aqui nesse momento, o que eu não acredito, eu acredito que é de um valor inestimável, porque eu não estou aqui procurando as câmeras, eu não estou aqui procurando um público, eu não estou aqui procurando uma audiência. Estou procurando o entendimento do contexto. Um contexto que, diga-se de passagem, é muito simples de compreender, e é tudo que a gente precisa saber. O que passar disso é vaidade para o meu próprio ego de dizer eu conheço isso, eu conheço aquilo, eu interpreto dessa forma, eu faço assim, eu faço assado. Eu não faço nada. Eu simplesmente leio, interpreto, transfiro aquilo que eu entendi para vocês, e se o Senhor revelar algo além disso daqui para vocês, amém. Não precisa que Ele fale para mim para eu falar para vocês. Eu não sou o pedágio. Estamos todos na mesma linha, no mesmo nível e na mesma capacidade de entendimento. Se o Senhor der para vocês mais do que dá para mim, mais discernimento, mais entendimento, mais revelação, amém. Que cresçamos juntos nessa mesma linha. Vamos continuar, verso 69, e depois nós passamos para os outros evangelhos para fazer só um comparativo aqui. Amém? Verso 69. Lá vem de novo nosso amigo, olha lá, já começa com ele. Pedro estava sentado no pátio e uma criada, aproximando-se dele, disse: você também estava com Jesus, o Galileu? Mas ele o negou diante de todos, dizendo: não sei do que você está falando. Opa, primeira vez, né? Negou diante de todos, eu não sei do que você está falando. Verso 71. Depois saiu em direção à porta, né? Foi fugindo, já foi identificado. Opa, não posso ficar aqui, deixa eu ir para um lugar onde ninguém me veja. Saindo em direção à porta, onde outra criada ouviu e disse aos que estavam ali: este homem estava com Jesus, o Nazareno. E ele, jurando, o negou outra vez: eu não conheço este homem. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles, o seu modo de falar o denuncia. Outra pausa aqui que eu quero fazer, de extrema importância. Durante 3 anos, Pedro fez o que da vida? Pedro estava onde? Ele estava com Jesus. Ele andava com Jesus. Ele comia com Jesus. Ele ensinava, aprendia, curava e simplesmente caminhava com Jesus. Aqui é um ponto muito importante que a gente
precisa fazer atenção. Eu não tenho como conhecer uma pessoa, eu não tenho como acompanhar, como discipular, como orientar e ser parecido com essa pessoa, se eu não tenho ali um contato direto, próximo, recorrente. Uma vez por semana, dentro de um estabelecimento chamado igreja, levantando a mão, batendo palma e gritando para aquele camarada que você chama pastor, eu respeito, eu entendo a tua admiração pelas pessoas, mas você não pode dizer que conhece. Desculpa, mas não dá para dizer que conhece. A gente sabe quem é. A gente sabe talvez quem é Jesus hoje. Muitos sabem quem ele é. Mas a gente não pode dizer que conhece porque não se relaciona. A gente pode dizer que sabe quem é o pastor fulano, ciclano de tal da internet que tem milhões de seguidores. Mas a gente não pode dizer que conhece. Porque quando desliga a câmera eu não sei o que ele faz. Eu estou aqui na minha simplicidade, no meu cantinho, fechadinho, quietinho, eu não sou da câmera. Estou aqui, claro que primeiramente por obediência e tudo, eu sei que a palavra é importante para atingir um pouco mais longe, a gente usa da tecnologia. Mas está aqui as minhas duas preciosas ovelhinhas de dentro de casa e os demais que me acompanham aqui já, que sabem que eu sou daqui de dentro, da mesa. Porque quando eu desligo a câmera, aquele que está aqui perto de mim eu não tenho como enganar. Aquele que está aqui perto de mim eu não tenho como fazer de conta que é isso ou que é aquilo. E eu digo isso porque aqueles que andam mais próximo, aqueles que estão mais perto de mim, eu posso ver isso aqui, às vezes, na maneira que a Dani fala, né? Com as mulheres que ela acompanha em outro grupo. Às vezes eu vejo isso nas reações da Maria Júlia aqui, quando a gente comenta determinados assuntos. E eu me vejo refletido nessas ações. Por quê? Porque estamos todos próximos, ligados, então não tem como ser diferente. Eu trago esse assunto aqui porque se a gente quer impactar fora da porta, fora da nossa casa, fora da igreja, uma sociedade que ainda não conhece Jesus, não tem como a gente fazer isso dizendo, eu sei quem é Jesus. Legal, todo mundo sabe. Até o diabo sabe quem é, e por saber quem é, até odeia. Então, saber quem é Jesus não vai nos fazer diferente para impactar ninguém. Ou a gente se torna, como o verso 73, que a gente acabou de ler, se torna como Pedro, nesse aspecto aqui. Não estou dizendo para puxar a espada e cortar a orelha de ninguém, mas nesse aspecto aqui, ou a gente se torna como Pedro, que o seu comportamento, o seu modo de falar denuncia, que as pessoas olhem para nós e digam assim, poxa, você é diferente. Por quê? Aí você explica. Aí a gente volta lá no começo da aula e tudo, né? Dizendo naquilo que eu disse. Se o teu exemplo, se o teu modo de vida não te denuncia, não é você discursando que você vai convencer alguém. Então se a gente não é como Pedro, que é identificado pelo modo de falar que denunciava que ele era como Jesus, o que a gente está fazendo de errado? Que a gente não se parece com ele. Aonde que está faltando esse relacionamento para dizer assim, meu comportamento reflete esse Jesus que eu me relaciono, que eu realmente conheço. Porque se você só ouviu falar, se você só sabe quem é Jesus, tudo bem, legal, tem muita gente que também sabe, mas o teu comportamento não vai refletir aquele que você ouviu falar. O teu comportamento vai refletir aquele que está do teu lado o tempo todo. Amém? Vou ler de novo o verso 73 para que a gente tome isso como exemplo para nós e isso fique lá na cabeça.
Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles. O seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou a se amaldiçoar e jurar: eu não conheço esse homem. Imediatamente um galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Que a gente entenda o contexto é importante, é o nosso objetivo, né? Saber que Pedro realmente ouviu de Jesus, depois ele negou, depois ele vai ser ainda confrontado nisso e tal, como eu disse outras vezes já, que a gente entenda esse contexto todo, mas que a gente pegue como exemplo o período de 3 anos que ele andou com Jesus e assim o seu comportamento o denunciou como sendo um daqueles que estava com Jesus. Se faz 1 mês que você está andando com Jesus, 2, 3, 5, 1 ano, 2 anos, não importa. Mas que nas tuas atitudes você possa ser denunciado por o conhecer. É isso que a gente deve buscar. Não quero que você fale igual eu estou falando. Não quero que você se comporte como eu me comporto. Não quero que você imite o pastor da internet que você ama mais ouvir do que a minha aqui. Não tem problema nenhum nisso. Mas devemos ser imitadores de Cristo, não de pessoas. Ah, porque a pessoa fala bem, a maneira de ela falar, ela é desenvolta, ela envolve, a conversa flui e a pregação não dá sono e eu consigo ficar até o fim, eu quero ouvir mais e tal. Não tem problema nenhum, existem técnicas de... Me fugiu a palavra aqui agora, mas técnicas de narrativas, de discursos e de palestras que as pessoas se tornam super práticas a fazer. Está me fugindo a palavra, eu estou misturando quase que o francês aqui no meio. Mas as pessoas se tornam boas nisso. Elas se tornam boas a convencer as outras, a ter um discurso que envolve e tudo. Então não seja parecido com essas pessoas. Não estou criticando ninguém, não estou criticando dizendo que é errado aquilo que fazem. Pessoas que foram chamadas à pregação, foram chamadas a transmitir o evangelho, se elas se especializam nisso, por que não? Não estou dizendo que está errado, não é uma crítica. Mas estou dizendo que se você gosta de ouvir certas pessoas, se você ama os trejeitos de alguém, as expressões, tudo bem. Mas que mantenha-se só no visual. Você olha e é legal e acaba ali. Não precisa reproduzir. Você tem que reproduzir as atitudes de Cristo. As atitudes que Ele nos ensina aqui. Não o que as pessoas estão fazendo por aí afora. Amém? Bom, vamos avançar um pouquinho mais aqui. Só quero deixar registrado que essa parte da negativa de Pedro para Jesus ali também está registrado nos outros evangelhos, como a gente faz desde o princípio já, né? Mas Marcos capítulo 14 vai falar a respeito da mesma coisa, né? Deixa anotado aí no finalzinho para fazer um paralelo entre os evangelhos. Marcos 14, 66, Lucas 22, 54 e João 18, do 15 ao 18. Também vai falar um pouquinho a respeito disso, tá? Talvez com outras palavras, um pouquinho mais de detalhes e tudo, mas vai falar a respeito deste contexto de Pedro negando Jesus pelas 3 vezes ali, como Jesus havia dito. E aqui a gente avança um pouquinho mais, a gente entra no capítulo 27. Certamente hoje não vamos finalizar tudo, mas muito provavelmente na próxima aula, na próxima segunda-feira, a gente finaliza capítulo 27 e 28, gostaria de finalizar o livro de Mateus aqui, para depois a gente poder passar para outros contextos, outras histórias. Amém? Então vamos avançar um pouquinho mais, capítulo 27, aqui a partir do verso 1, aonde Judas vai, se assim a gente pode dizer, vai colher aquilo que ele plantou, né? Ele vai se dar conta da besteira que fez, de ter entregue Jesus, de ter traído e tudo, e a gente vai ver aqui como a palavra nos relata esse contexto.
De manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. Então aqui estava feito, a responsabilidade passada para o povo decidiu, então os chefes falaram: é isso aí, está todo mundo de acordo, a gente vai fazer e vamos matar Jesus. Verso 2: E amarrando, levaram-no e entregaram a Pilatos, o governador. Porque eles, por si só, não poderiam talvez tomar essa decisão sem ter ali o acordo, né, do governador, sem ter o acordo de uma autoridade maior ali, porque, afinal de contas, era uma responsabilidade grande condenar alguém à morte, principalmente sem ter feito muita coisa, né? Verso 3. Não quero, como dizemos também no bom ditado brasileiro, não quero passar com a carroça na frente dos bois, não vou chegar lá no final do assunto, vamos nos ater só à reação de Judas aqui, sabendo do que eles tinham decidido. Verso 3. Quando Judas, o que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. Pensando ele que devolvendo isso, ele iria talvez se redimir, escapar daquilo que ele tinha feito e tudo, mas a palavra vai ser muito clara em nos dizer que a gente sim colhe aquilo que a gente planta, que o Senhor é fiel e justo para nos perdoar dos nossos pecados, sim, eu também acredito nisso, mas que aquilo que a gente faz tem uma consequência, né? Somos responsáveis pelos nossos atos. Enfim, ele devolveu as 30 moedas de prata, mas isso não vai eximir dele a culpa do que ele fez, porque afinal de contas já estava feito, Jesus já tinha sido entregue e foi ele que arquitetou tudo isso, né? Verso 4. E disse: pequei, pois eu traí sangue inocente. E eles retrucaram: que nos importa? A responsabilidade é sua. Né? Então ele bem tomou consciência do seu erro, do seu pecado, mas aí quando ele tenta se remediar, o que acontece? Ninguém vai tomar a responsabilidade por aquilo que a gente fez de errado. Por quê? Fui eu que tomei a decisão de dar um passo onde não devia. Fui eu que tomei a decisão de entregar aquele que não me fez nada. Por quê? Por egoísmo, por ganância. E aí depois não tenho o que fazer, não tenho como dar um passo atrás e dizer: eu não queria fazer, mas fez. E ninguém vai dizer: não, vem aqui, eu assumo a culpa com você. Você tomou a decisão é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e saindo foi e enforcou-se. Os chefes dos sacerdotes ajuntaram as moedas e disseram: é contra a lei colocar este dinheiro no tesouro, visto que é preço de sangue. Então decidiram usar aquele dinheiro para comprar o campo do oleiro para cemitério de estrangeiros. Por isso ele se chama Campo de Sangue até o dia de hoje. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi avaliado pelo povo de Israel, e as usaram para comprar o campo do oleiro, como o Senhor me havia ordenado. Mais uma vez, aqui já tinha sido predito lá no Antigo Testamento, coisa que a gente não pode desvincular, né? Aqui está afirmando mais uma vez que um complementa o outro, dizendo assim: ó, lá atrás já foi falado que isso daqui aconteceria, né? Não pelas palavras de Jesus agora, mas Mateus relatando isso aqui, então não era simplesmente Jesus novamente falando, então todas as evidências também históricas apontam para isso, que a gente não pode chegar no final do Antigo Testamento e dizer: pronto, acaba tudo aqui, daqui para trás a gente esquece, agora a vida nova, Jesus está aí, deu a graça, a gente pode tudo. Não é bem por aí que a banda toca, não é bem por aí que a coisa acontece, então a gente tem que sim fazer atenção e cuidado e entender, interpretar e viver a palavra de Gênesis a Apocalipse. Amém? A gente tem sim uns minutos aqui, então vamos entrar no verso 11, que fala de Jesus diante de Pilatos.
Aí aqui já fica um pouquinho mais sério para Jesus, já fica um pouquinho mais difícil para ele, e vamos ver se a reação dele muda aqui, né, diante dessa dificuldade, e o que ele vai fazer diante de Pilatos, qual que vai ser o desenrolar aqui da história. Jesus foi posto diante do governador, e este lhe perguntou: você é o rei dos judeus? E Jesus respondeu: tu o dizes. Mais uma vez aqui, Jesus não se reafirma. Sim, sou eu mesmo, eu sou o cara, eu faço, eu aconteço. Não, ele responde a Pilatos: tu o dizes. É você, meu querido, que está dizendo aqui que eu sou o rei dos judeus. Se você está dizendo, então está dito. Verso 12. Acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes religiosos, ele nada respondeu. Então Pilatos perguntou: você não ouve a acusação que estão fazendo contra você? Mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra, de modo que o governador ficou muito impressionado. E hoje é o que muito acontece, né? Muitas vezes, quando nos calamos diante de alguma coisa, a reação das pessoas é já de ficar impressionado ou de ficar até mesmo, como a gente diz, sem reação. Porque o que as pessoas esperam quando nos ofendem, quando nos dizem algo contrário àquilo que está se passando, para difamar, para caluniar, o que quer que seja, elas estão falando já esperando uma resposta. Elas já estão falando, ofendendo, esperando que vai vir uma resposta de encontro, né? E a gente entende aqui, aprende com Jesus que nada vai ser suficiente para ser respondido e convencer a outra parte, uma vez que ela já tomou a opinião dela, já tomou o partido dela contra Jesus ou contra aqueles que defendem a palavra. Então, mais uma vez, Jesus não responde e o governador ficou assim impressionado. Verso 15. Por ocasião da festa, era de costume do governador soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Eles tinham naquela ocasião um prisioneiro muito conhecido, chamado Barrabás. Pilatos perguntou à multidão que ali havia se reunido: qual destes você quer que lhe solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que o haviam entregado por inveja. Então veja aqui que, mesmo no contexto ali, mesmo com tudo que estava se passando, Pilatos ele já tinha essa consciência, ele viu as circunstâncias em que Jesus tinha sido entregue e ele sabia que era pura inveja, era puro complô ali contra Jesus. Não havia nada que o acusasse, então não tinha sentido nenhum ele está sendo entregue ali, está sendo condenado à morte. Mas ainda assim Pilatos faz o quê? Ele não toma a decisão de imediato e ele leva essa decisão para o povo, porque na ocasião da festa ali, como a gente leu, né, era de costume que um dos prisioneiros fossem soltos. E acredito eu que Pilatos, estando convencido de que Jesus não havia cometido crime algum, ele imaginava que o povo também iria escolher Jesus para ser solto. Visto que Barrabás, como a palavra nos diz, era já um bandido muito conhecido, um prisioneiro, né, muito conhecido, por que a população iria querer soltar alguém assim que já estava preso por ter cometido muitas coisas incorretas, muitas coisas contra a lei? E Pilatos lança essa questão para o povo. Mas no verso 19 vai nos dizer assim: estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou esta mensagem: não se envolva com este inocente, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. Mas os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão a que pedisse Barrabás e mandasse executar a Jesus. Então aqui a gente vê mais uma vez que, pelo poder da manipulação e do convencimento, já não contentes em ter conseguido isso a primeira vez, eles voltam a quem ali? Os chefes os líderes religiosos ali voltam de novo ao povo. Né? Os chefes dos sacerdotes eles voltam de novo à população e convencem a pedir que soltem o bandido mais uma vez.
Verso 21. Então perguntou o governador: qual dos dois vocês querem que eu lhe solte? E responderam eles, totalmente já convencidos: Barrabás. Perguntou Pilatos: que farei então com Jesus chamado Cristo? E todos responderam: crucificam. Ele ainda insiste, né? Sabendo, como a gente leu no verso 18 aqui, que o haviam entregado por inveja, ele ainda insiste no verso 23. Mas por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas a cada tentativa, o povo fazia o quê? Gritava mais alto: crucificam, crucificam. Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, e ao contrário disso, estava se incitando ainda um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade é de vocês. Todo o povo respondeu. Aí, veja aqui a resposta do povo e quão perigoso é quando estamos convencidos pela palavra de alguém. E fechamos os olhos para uma verdade, para aquilo que passa diante, né, dos nossos olhos, para aquilo que a gente pode ainda encontrar uma explicação, uma direção, uma verdade, mas a gente não quer. Porque a gente está convencido pela maioria. A gente se coloca num risco, a gente estende o risco para uma esfera muito maior. Para quê? Para que seja feita a nossa vontade. O povo convencido dessa forma, manipulado desde o início, não contente em crucificar Jesus, no verso 25 aqui, olha o que o povo responde a Pilatos, quando falam que o sangue, quando Pilatos diz que o sangue deste inocente não vai ser cobrado de suas mãos. O povo responde: que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Então imagina que eu perco a noção do risco que eu me coloco e que eu coloco toda uma geração para afirmar ainda que aquilo que todo mundo está pedindo é o correto. Não é porque todo mundo está fazendo que está certo. Não é porque todo mundo diz que é assim que deve ser assim. Não esqueçamos-nos. Há somente um parâmetro, há somente uma linha, uma verdade, um caminho, uma vida. Por que que hoje a gente está cheio de opção em que a gente acaba até se perdendo, né? Ah, mas esse aqui fala assim. Ah, mas aquele fala assado. Ah, mas esse aqui parece bom. Ah, mas aquele ali parece mais correto. Ah, mas esse aqui é mais simpático. Ah, mas esse aqui tem muito mais seguidores, então ele deve estar falando a verdade. Cadê o parâmetro? Aonde está o prumo? Não sei se isso é comum para todos ouvir essa palavra, essa ferramenta. Mas aonde está a linha de medida? A gente não pode construir um prédio usando 4, 5, 10 referências de medidas diferentes. A gente usa uma linha de referência, a gente usa uma direção de fundação e a gente usa um nível. Eu não posso ter 4, 5 níveis que vão me medir uma parede reta assim, uma parede reta para lá, uma parede reta para cá. Não existe. Então, se o reino de Deus, ele é um só, Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, como que a gente tenta achar meios de chegar até ele com medidas diferentes? É muita ousadia da minha parte falar dessa forma, mas ou eu estou ficando maluco, de querer seguir uma só palavra, uma só direção, ou está todo mundo aí fora ficando maluco, procurando vários caminhos para chegar no mesmo lugar. Não estou me colocando jamais numa posição de detentor da verdade, ou só eu sou certo e o resto não. Mas uma vez que o que está sendo falado está fora da palavra, a gente não tem como considerar como uma verdade.
Embora o discurso possa ser bonito, os argumentos sejam legais e tudo, mas se vai contra a palavra do Senhor, alguma coisa está errada. Ou eu coloco o chapéu de doidão da vez e só eu estou falando bobagem. Eu aceito, não tem problema. Não tem problema nenhum com isso em reconhecer, mas se o que o mundo hoje está chamando de bobagem é a palavra de Deus, eu prefiro seguir a bobagem que é a palavra de Deus, do que seguir o que muitos estão dizendo que é verdade. Porque a gente acabou de ver um grande exemplo aqui na história, se não o maior dos exemplos, que pela voz da maioria, um inocente foi dado à cruz, um inocente foi morto. Embora assim devesse ser para se cumprir as Escrituras. Mas não influenciado por uma maioria. Deveria ser para cumprir a vontade do Pai. Sim, isso não podemos negar. Mas a gente não pode deixar que as coisas aconteçam simplesmente pela opinião da maioria. Ou acontece pela palavra do Senhor, ou o resto é somente a opinião da maioria que vai levar todo mundo para o mesmo buraco. Amém? A partir daqui eu não quero mais me estender. E eu oro para que o verso 73 de Mateus 26 que nós lemos fique nos nossos corações e possamos ter o exemplo de Pedro. Que possamos ser denunciados aonde quer que passemos, por sermos parecidos com Jesus. Porque a maneira de falar denuncia que é como Ele. Porque a maneira de tratar os outros, a maneira de responder os outros, denuncia que é como Jesus fazia. Que possamos ter isso gravado nos nossos corações e sermos esse exemplo. E tendo a plena consciência de que para ser esse exemplo, precisamos ter convivência com Ele. Precisamos ter relacionamento com Ele. Senão não seremos parecidos jamais. Que ninguém se torna parecido com aquele que só ouviu falar. Se eu não conheço a sua forma de agir, a sua forma de reagir, a sua forma de falar, a sua forma de viver, eu não tenho como ser parecido, eu não tenho como reproduzir aquilo que eu não conheço. Senhor, em nome de Jesus, Pai, neste momento eu entrego, Pai, esta palavra em Tuas mãos, para que o Teu Espírito, Pai, possa testificar no coração de cada um aqui, Senhor, aquilo que deve ser feito, aquilo que deve ser colocado em prática, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que a cada dia que passa, Senhor, eu venha diminuir aqui na frente, Pai, destes que me ouvem, para que cresça o Senhor, para que o Teu amor, a Tua misericórdia, Pai, e sobretudo a Tua palavra cresça entre nós, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Capacita cada um que aqui está entre nós, Pai, a poder nos ensinar também mais de Ti, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Que para a honra e glória do Teu nome, o crescimento do Teu corpo, Pai, seja contínuo, Pai. Para que seja contínuo em nosso meio, Pai, esse crescimento, este aprendizado, Senhor. E assim possamos ser denunciados lá fora por aquilo que vivemos aqui, por aquilo que aprendemos aqui, por aquilo que sabemos de Ti, Deus. Possamos reproduzir lá fora e assim sermos denunciados como aqueles que andam com o Senhor, dia após dia. Que isso nos custe, Pai, a liberdade, que isso nos custe, Pai, talvez a vida. Mas se for para isso que fomos chamados, ó Senhor, se for para isso que fomos entregues, que assim seja feita a Tua vontade, mas que a partir daqui não seja mais feita a nossa, Pai. Que não seja mais a nossa vaidade, que não seja mais o nosso ego e o nosso eu, Pai, que fale aqui, mas que seja o Senhor, que seja para a honra e glória do Teu nome, Pai. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém e amém. E bom, amém. Glória a Deus por mais um dia. Muito obrigado a todos.